Ok, então vamos mergulhar num tema fascinante hoje. Aqueles fenômenos que a gente chama de espirituais, sabe? Coisas que parecem fugir da nossa explicação normal e que, olha, aparecem na história da humanidade desde sempre, em todo lugar. A gente vai se basear aqui em alguns trechos de um material chamado Fenômenos Espirituais na História e Ciência Espírita. E a nossa ideia aqui, nossa missão, digamos assim, é seguir essa pista. Como é que esses fenômenos foram vistos lá na antiguidade? Quais as explicações que deram? Mitológicas, religiosas, até ascéticas, né? E como isso tudo acabou levando, lá no século XIX, a uma tentativa de olhar para isso de um jeito mais científico. Vai ser uma viagem, viu? Das cavernas até o espiritismo moderno, quase isso. E o ponto de partida é esse, né? Essa constatação não é de hoje que se fala do inexplicável. Figuras antigas, profetas, xamãs, as pitonissos lá na Grécia, parece que todos eles tinham alguma conexão com algo fora do comum. Isso está por toda parte. Uhum. E o que eu acho mais intrigante nisso tudo é a persistência, sabe? O próprio material que a gente está usando reconhece, claro, que fraude sempre existiu, muita gente se aproveitou disso. Mas a pergunta que não quer calar é: será que tudo era fraude? Ou só imaginação? A recorrência desses relatos em culturas tão diferentes que nem se falavam direito, isso sugere que talvez, só talvez, tenham um fundo de verdade aí. Uma experiência real. Pensa só nas mitologias antigas, Egito, Grécia, Roma. Eram só historinhas, tipo criatividade pura? Ou será que era um jeito que eles tinham de tentar entender e registrar coisas que aconteciam mesmo, mas que eles não tinham como explicar na época? Usavam o mito, o símbolo, era a linguagem deles para dar sentido ao extraordinário, talvez. Faz todo sentido. E não são só essas figuras grandiosas, né? As histórias de fantasmas, casas mal-assombradas, curas que ninguém explica, objetos que se mexem, isso tá no folclore do mundo inteiro há milênios. Tem registro em pintura antiga, tradição oral, textos. Os Vedas na Índia, por exemplo, lá para 1500 a.C., já falavam de práticas místicas, comunicação com outros planos. No Egito Antigo também, né? Evocação dos mortos. E aí a coisa começa a ficar, assim, realmente interessante, porque sai um pouco do mito e entra na vida de gente. Gente conhecida historicamente. Na Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates, um filósofo super racional, né? Mas ele mesmo dizia que tinha um daemon, tipo um guia espiritual, uma voz que aconselhava ele. Como é que pode, né? Uma figura central do pensamento ocidental relatando um negócio desses. Da Grécia, a gente pode pular para a Bíblia, que, vamos combinar, é uma fonte riquíssima desses relatos. No Antigo Testamento, tem aquelas manifestações atribuídas a Deus, profetas fazendo coisas que desafiam a lógica comum. E aí, no Novo Testamento, a figura de Jesus é central nisso. Os evangelhos estão cheios do que a gente chama de milagres. Curas de doenças tidas como incuráveis, tipo lepra, cegueira, paralisia. E não para por aí, né? Nas curas, a narrativa bíblica bate muito na tecla da imortalidade da alma, da comunicação entre os mundos. A ressurreição do Lázaro, por exemplo, é um ponto fortíssimo. A própria ressurreição de Cristo, claro. E continua com os apóstolos depois. Eles também teriam feito fenômenos parecidos, curas, até ressurreições, tipo a de Dorcas por Pedro. Exato. E se a gente conecta isso tudo, percebe que não são só contos soltos, né? Eles foram a base, a semente para sistemas de crenças enormes, complexos sobre a vida, a morte, o divino, o potencial humano de ir além do físico. Religiões inteiras que moldaram civilizações por séculos se construíram em cima dessas narrativas, dessas interações entre o mundo material e algo mais. É um pilar da experiência religiosa, sem dúvida. Dando um salto na história, Idade Média. Um caso que sempre me chama atenção, Joana d'Arc. Século XV, uma camponesa analfabeta, e ela diz que houve vozes divinas mandando ela liderar o exército francês. E o mais doido, ela consegue vitórias. Assim, independente do que a gente ache hoje, o impacto histórico foi gigante. E a explicação na época era espiritual.
E claro, figuras como Nostradamus, já no século XVI, com aquelas profecias dele que até hoje dão o que falar, né? São exemplos de como essa ideia de contato com o invisível continuou, mesmo fora da religião oficial, digamos assim. E por falar em religião oficial, mesmo mais para frente, dentro do catolicismo, tem fenômenos que a própria igreja reconhece. As aparições de Maria, tipo Lourdes, Fátima, são exemplos claros. O Vaticano diz que são dignas de fé, ou seja, admite que pode ter acontecido uma manifestação sobrenatural ali, dentro da doutrina deles. E ao mesmo tempo que essas coisas mais, digamos, tradicionais aconteciam, o século XX trouxe outros tipos de fenômeno que botaram mais lenha nessa fogueira da sobrevivência da consciência. A terapia de regressão, por exemplo, é aquela prática onde a pessoa, sob hipnose, relata memórias muito vivas do que parecem ser vidas passadas. Claro, isso gera um debate enorme sobre memória, sugestão, criptomnésia, mas para quem estuda isso, são dados intrigantes sobre a consciência. E tem também as experiências de quase morte, as EQMs. Aqueles relatos de gente que passou por morte clínica e descreve ter saído do corpo, visto túnel de luz, encontrado parentes. Isso levanta uma questão bem importante, né? Como é que a gente analisa essas experiências de hoje, que muitas vezes são descritas de forma mais psicológica, mais neutra, à luz daquela tradição histórica toda que usava outra linguagem, outro contexto? Será que tem um fio condutor ligando tudo isso? Essa variedade de interpretações é chave, né? Como o material aponta, esses mesmos fenômenos, ou experiências parecidas, deram origem a mitologias, religiões. O budismo nasce da busca do Buda, o judaísmo, o islamismo se baseiam em revelações. Cada cultura parece que vestiu essas experiências com a roupa simbólica que tinha à mão, né? Sem dúvida. E a interpretação mais comum no dia a dia, muitas vezes é pela fé mesmo. Para um católico muito devoto, Fátima pode ser simplesmente um milagre, um ato divino. Não tem nem por que querer dissecar cientificamente. Aceita-se como parte do mistério. E essa visão é válida dentro do sistema dela. O ponto é que essa abordagem não responde para quem quer entender como aquilo acontece, sabe? O mecanismo por trás, para além da causa divina. E essa dificuldade de abordar os fenômenos fora de um rótulo religioso já pronto, ela foi, assim, brutalmente intensificada em alguns períodos. A Inquisição é o exemplo clássico, né? A Igreja Católica, para manter a unidade e o poder, controlava o conhecimento com mão de ferro. Qualquer coisa que saísse um pouquinho da linha oficial era vista com muita desconfiança. Muitas vezes era logo associada ao demônio, ao proibido. Essa ideia de coisa do diabo foi muito usada para silenciar. Nossa, e as consequências foram terríveis. Gente que talvez tivesse experiências reais ou só praticasse uma espiritualidade diferente era acusada de bruxaria, de pacto com o capeta. A perseguição era sistemática. Julgamentos rápidos, execução na fogueira. A própria Joana d'Arc, que a gente falou como heroína guiada por vozes, acabou condenada por heresia e queimada viva, com 19 anos. É pesado pensar nisso. Esse clima de medo, de controle total, sufocou por séculos qualquer chance de investigar de forma mais isenta. Exatamente. E essa repressão dogmática, junto com a falta de ferramenta científica na época para explicar essas coisas de um jeito materialista, acabou gerando o oposto, o ceticismo radical. Quem não engolia a explicação religiosa e não via outra saída, passou a negar tudo. Os fenômenos viraram motivo de piada, coisa de charlatão, de louco, de ignorante. Criou-se uma polarização muito forte. Ou era milagre, ou era fraude, doença de demônio, ou simplesmente não existia. Não tinha meio termo, não tinha espaço para uma investigação neutra. Imagina o drama pessoal de quem passava por essas coisas, né? Além do risco de perseguição da igreja em certas épocas, tinha o medo constante do julgamento dos outros, de ser chamado de louco, de acabar internado à força. Os textos falam numa cultura da ignorância que se instalou. Quantos casos, quantas experiências que podiam ter sido estudadas simplesmente se perderam porque as pessoas tinham medo de contar ou porque ninguém acreditava nelas. Então, o que tudo isso quer dizer? Que esse cenário começou a mudar, mas bem devagar. Com o iluminismo, a igreja perdendo aquele poder absoluto sobre o pensamento, a ciência avançando em outras áreas.
O ambiente intelectual foi aos pouquinhos ficando mais aberto. E aí lá por meados do século XIX, parece que esses fenômenos não só continuaram, como talvez tenham até se intensificado, ou pelo menos ficaram mais visíveis. Tinha toda aquela bagagem histórica de relatos, mais coisas novas acontecendo, e isso começou a chamar a atenção de gente disposta a investigar de um jeito diferente. E é justamente nesse caldo cultural do século XIX que surge o que a nossa fonte chama de espiritismo como uma proposta de ciência. A ideia central e muito revolucionária para a época era tentar aplicar um método das ciências que já existiam, observação cuidadosa, controle do que fosse possível controlar, registrar os dados, procurar padrões, leis a esses fenômenos. O objetivo declarado por gente como Allan Kardec, lá na França, não era criar uma religião nova, mas sim investigar, racionalmente. E como eles tentavam fazer isso? Bom, observando de forma sistemática aqueles fenômenos que estavam na moda, tipo as mesas que giravam, as batidas em código, a tipologia, a escrita que aparecia sem ninguém escrever conscientemente, psicografia, objetos se mexendo sem contato. Eles tentavam criar condições para ver se era real, para descartar a fraude, que eles mesmos diziam que era muita, para tentar entender qual era a natureza da força ou da inteligência por trás daquilo. Ao de olhar. Essa busca por um método, né, por uma abordagem racional, experimental, para algo que sempre ficou ali no campo do místico, do religioso. Isso foi o grande diferencial. E essa investigação mais focada nos fenômenos que explodiram no século XIX, como o caso das irmãs Fox nos Estados Unidos, os trabalhos na Europa, é isso que marca o nascimento do espiritismo moderno. E são esses casos específicos, essa tentativa de aplicar o método científico, que a gente vai explorar na nossa próxima conversa. Bom, então, para a gente amarrar o que vimos hoje, ficou claro que esses fenômenos ditos espirituais são uma constante na história, né? Em todas as culturas. As interpretações, nossa, variaram demais, de mensagem divina a coisa do diabo, de milagre a fraude pura. Falamos de como a repressão religiosa e depois um certo ceticismo meio reativo criaram barreiras gigantes para um estudo mais aberto. E, por fim, como o século XIX foi um ponto de virada, com essa proposta de investigar cientificamente esses eventos, o espiritismo usando a razão e a experimentação. Exato. E para deixar aquela provocaçãozinha final, pensa comigo, toda essa história, milênios de relatos, séculos de gente tentando abafar ou desacreditar. Agora imagina se essas experiências, em vez de serem tratadas como dogma pela religião, ou simplesmente varridas para debaixo do tapete pelo ceticismo, tivessem sido, ao longo dos séculos, objeto de investigação científica séria, rigorosa, mas com a mente aberta. Como seria hoje a nossa compreensão sobre a consciência, sobre a realidade, talvez até sobre o que acontece depois que a gente morre? O que será que a gente deixou de descobrir por causa dessa história tão complicada, tão polarizada? E o que será que ainda está aí, esperando para ser entendido quando a gente conseguir tirar esses véus antigos da frente?